De fazer os meus sinais. Tudo bem com vocês? Eu sou Paulo Oliveira, esse aqui é o canal Interagindo com Cristãos e hoje nós vamos abordar sobre Mar Vermelho ou Mar Azul. Eles atravessaram os hebreus ou não atravessaram? Deus fez realmente um milagre ali para atravessar o Mar Vermelho? Esse mar era profundo, não era profundo? Alguns dizem que na verdade foi somente um lago, né, ali próximo. Então a gente vai ler algumas matérias e abordarmos sobre esse assunto, que é maravilhoso. Eu creio na palavra de Deus, tanto é que eu vou lê-la agora, o que está em Êxodo capítulo 14. Você pode ler a partir do 12, né, o 13. Como é muito extenso, não dá para mim ler todos os capítulos. Então nós vamos ler aqui o que diz a Bíblia a respeito do povo de Deus que saíram do Egito. Por volta de 600 mil, né, eram os adultos. Esses adultos eram casados, tinham filhos e tal. Então uma somatória que alguns estudiosos fazem é de 2 milhões a 3 milhões de pessoas, fora os estrangeiros e os animais, os utensílios que eles levavam, ouro, prata, sabe, vestes que os egípcios deram para eles, que eles pediram, e Deus fez com que o coração deles não se fechassem e deram para que eles levassem nessa viagem, né? nessa longa jornada. Então nós lemos aqui a partir do versículo 12, capítulo 14, né, que diz assim: já não tínhamos dito no Egito. Isso é o povo falando para Moisés. O povo falando para Moisés, né, que eles estavam cansados, né? Então eles disseram: deixa-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes de ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Veja, Deus está falando para abrir o mar. Ele está falando de lago, ele está falando do mar. Isso é o que nós lemos aqui na palavra de Deus, né? Para que passem em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão, porque era plano de Deus que assim ocorresse, né? Para que eles fossem cobrados de tudo isso que o exército, toda essa humilhação que o povo sofreu. Então Deus estava cobrando desde as 10 pragas que foram jogadas, mostrando àquele povo que Ele era o único Deus verdadeiro, não havia outro Deus além dele, e que os egípcios pagariam por todos esses anos, 430 anos, que eles foram oprimidos. Então todo esse trabalhar de Deus por amor a este povo. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Então era o propósito de Deus que isso acontecesse, né? Não só o livramento, mas a cobrança que ele faria sobre o faraó e sobre os egípcios. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente do povo deles e se pôs atrás para proteger o povo na passagem. Então os egípcios e os israelitas, a nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro. Então a nuvem clareava a frente, a coluna clareava a frente, e após essa multidão de pessoas, então ficava tudo escuro para os egípcios nessa perseguição pelo mar, por dentro do mar. Imagine, por volta de 2 a 3 milhões de pessoas. Eu sou brasileiro, estou no estado de São Paulo. Uma cidade de Campinas tem por volta de 2 milhões de pessoas.
é uma cidade enorme, grandiosa. Imagine a quantidade dessas pessoas passando por um estreito. Não tem como ser rio, tem que ser realmente um mar, porque é muita gente passando com animais e carroça e enfim, utensílios. Não tem como ser um lugar pequeno, tem que ser um lugar realmente enorme. Isso é fácil de se entender. Entre os egípcios e israelitas, a nuvem trouxe trevas, tá bom? E a luz para o outro. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, como o Senhor havia dito, e o Senhor afastou o mar e tornou-se em terra seca com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e a outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles, até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna, veja o tempo que ele ficou para atravessar. Do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e pôs em confusão. Fez as rodas dos seus carros começarem a soltar-se, de forma que tinham dificuldades em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles e contra o Egito. Eles gritando já lá no meio, desesperados. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar e, ao raiar do dia, olha, a madrugada, a noite inteira, ao raiar do dia voltou-se ao seu lugar, quando os egípcios estavam fugindo. Foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros, todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu, nem mesmo o faraó, porque ele estava ali na frente da batalha. Se alguém tem alguma dúvida de que faraó morreu, está aqui dizendo: todos morreram. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e à sua esquerda. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Então isso é maravilhoso, de fato aconteceu. O que eu chamo a atenção é que não era o mar vermelho, mas mar de juncos. Nós vamos ler uma matéria aqui agora que é interessante, que diz assim: a travessia do mar de juncos, né? Preferível por alguns, né? Por causa da tradução inglesa, né? Que é red, juncos e vermelho. E por causa dessa confusão, nessas traduções que nós lemos aqui de Almeida e tal, foi colocado como mar vermelho, mas é mar de juncos. E de fato sim, houve um milagre maravilhoso, poderoso para aqueles que creem em Deus, o Altíssimo, e creem na palavra de Deus. Ela é bem clara a esse respeito. Então, é preferível a mar vermelho, o qual não se baseia no texto hebraico, mas no grego, erita thalassa, e no latim, mare rubruri. É descrita como um milagre. Ler o termo hebraico Yam Suf como mar de juncos e não mar vermelho reflete o fato de que Sup, quando utilizado isoladamente, refere-se juncos ou bambuzal, como em Êxodo capítulo 2 versículo 3, que diz: pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. Moisés, lembra? Ou Êxodo 2,5: nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. O povo de Deus atravessou entre duas paredes de água que logo depois fecharam-se e se afogaram os egípcios em fuga. Então, vejam que a Bíblia realmente relata como mar de junco e não mar vermelho. Houve um erro na tradução de inglês, né, para português, para latim, no caso aí, e acabaram tirando o red, né, dois E's e D que é junto, e colocando só um E, que ficou vermelho, mas na verdade é o mar de junco. E sim, Deus atravessou o povo, fazendo esse grande e maravilhoso milagre, provando que Ele é poderoso, que Ele ama o seu povo. Então, vendo ainda alguns exemplos, alguns textos, por que Mar Vermelho? Possivelmente o Mar Vermelho, aí são outros pensamentos a respeito da cor. Possivelmente recebe este nome
devido a uma espécie de água, como eu já havia comentado aqui, avermelhada, que estão presentes no mar. Alguns ainda acreditam que o nome foi atribuído pelas montanhas de cor rubra, né, ricas em ferro, que surgem em alguns... Concluímos esse vídeo. Quero te agradecer por ter assistido até aqui. Espero que você tenha gostado. E dizer que é isso. A Bíblia, né, a tradução, ela nos diz mar de junco e não mar vermelho, tá bom? E quanto à abertura do mar vermelho, é legítimo, é verdadeiro, o nosso Deus é poderoso, de fato ocorreu. O mesmo povo está aí até hoje, que são os israelitas, descendência, né, dos hebreus. O mar de junco está lá, se quiser dizer mar vermelho, mas biblicamente dizendo, na tradução, no original é junco, ele está lá, tá? Do outro lado está a Arábia Saudita, do lado de cá está o Egito. Você pode ir lá, como viu aqui nos vídeos, né? Pessoas que viajam para lá, está muito mais moderno, é lógico, muito mais diferente. E foram encontrados, como já disse, pedaços de carros da época, rodas da época, ossos dos cavalos e outros utensílios que foram encontrados por mergulhadores nas profundezas lá do mar. Então isto é verdadeiro. Queira você ou não, existiu e existe e sempre existirá. Deus, ele é tremendo, ele é maravilhoso, tá bom? Aquele abraço, graça e paz, e até o próximo vídeo. Tchau, fui!